Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro, e você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil a reapresentação da entrevista com o deputado federal Nilton Tato, que falou sobre o meio ambiente e a COP30, que acontece no Brasil nesse próximo ano. Também conversamos com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, que falou sobre ações de inclusão do governo federal. E a gente recebe ao vivo agora o deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato, que é bastante envolvido com essas causas ambientais, né, Nilton? Boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal PT Brasil. Boa tarde, prazer enorme estar de volta aqui, falando com a TV PT, em um tema que eu gosto muito e muito importante, no Brasil e para o planeta. Nilton, queria começar então te perguntando, chegou ao fim aí a cúpula climática das Nações Unidas nesse ano, né, a COP29, e qual que é a avaliação que o senhor faz então desse evento que aconteceu aí no Azerbaijão? A primeira avaliação que a gente faz é uma avaliação, eu diria até de decepção com relação ao resultado geral. Vocês, acho que todo mundo acompanhou, em especial durante o ano todo, no mundo todo, o aumento significativo dos eventos climáticos extremos, cada vez com mais frequência e cada vez com mais intensidade. No Brasil mesmo, você pegou períodos do ano com vendavais, enchentes, em vários lugares, né? A gente tem na memória aqui, mais recentemente, no Rio Grande do Sul, mas mais para o final do ano, esta seca que pegou praticamente o país inteiro, e como consequência, depois, os incêndios. Mas mais recentemente, a gente teve aí aquela chuvarada também na Espanha, em Valência. Enfim, e os cientistas, né, então já vinham alertando de que a COP, nesta 29, no Azerbaijão, que tinha como pauta principal o financiamento, ela deveria dar conta de mudar o patamar de compromissos, em especial dos países desenvolvidos, do ponto de vista do financiamento. Alguns anos atrás se comprometeram a colocar à disposição 100 bilhões de dólares por ano. Boa parte disso não foi implementado, e que agora, para dar conta, tanto do ponto de vista da mitigação, que é ajudar os países em desenvolvimento, os países mais pobres, a adotarem as suas políticas para diminuir as emissões de gás de efeito estufa, como também do ponto de vista da adaptação, em especial
boa parte desses países que quase não têm responsabilidade nenhuma pelo aquecimento global, quer dizer, historicamente não emitiram gás de efeito estufa e não emite, mas estão sofrendo já as consequências das mudanças climáticas. Então, esta conta feita pelos especialistas, inclusive que trabalham para a própria ONU, colocava que nesta COP deveria ser mudado o patamar de financiamento de 100 bilhões de dólares por ano para um patamar que fosse por volta de 1 bilhão e 300, de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano. E aí, como resultado final, só se acordou num patamar de 300 bilhões de dólares por ano, muito aquém daquilo que os especialistas, eu estou falando aí, inclusive reivindicado pelo conjunto dos países, e que fosse implementado. Então, nesse aspecto, tem a ver com o financiamento, né? Que aí é a principal ferramenta, o principal instrumento para o mundo todo enfrentar a crise climática. Nós temos uma avaliação muito pessimista nesse aspecto. E, evidentemente, que isso coloca uma responsabilidade, que é uma decisão que também foi tirada na COP, de ter um caminho para a construção, para a busca desse 1 trilhão e 300 bilhões até a COP 30, que vai acontecer o ano que vem, 2025, em Belém do Pará, né, no Brasil. Tá? Então, nesse aspecto, do ponto de vista do financiamento, não dá para a gente comemorar muito os resultados da COP. Teve, evidentemente, um avanço em relação ao mercado de carbono, que abre a possibilidade com que os países que conseguem cumprir antes do prazo com as suas metas de redução de emissões de gás de efeito estufa, que, portanto, têm condições de fazer mais, eles podem vender esses créditos para os países que tenham mais dificuldade de cumprir as suas metas. De tal forma que, evidentemente, a ONU tirou agora, então, uma regulamentação de que o comércio de títulos de carbono ela tem que dar uma conta que faça com que, no conjunto, se atinja a meta. Então, você não pode, de repente, também vender títulos sabendo que você não tem esse crédito. A conta final ela tem que resultar em redução de emissões do ponto de vista global, como também, evidentemente, das políticas que devem ser adotadas tanto no mercado, tá? Tanto internacionalmente, como também internamente dentro de cada país. Por isso que a gente também está trabalhando muito para que o Brasil tenha uma lei específica e que deve ser votado, a votação final aí nos próximos dias até o final do ano. Nilton, como é que o senhor avalia a participação do Brasil nessa COP29? Então, talvez uma das coisas que a gente tem que celebrar e comemorar, e aí eu falo porque eu estive lá presente na COP, há um orgulho muito grande da gente do papel do Brasil nesse debate. Tá? Nós estamos vivendo, enquanto humanidade, talvez o pior momento da humanidade, a maior catástrofe da história da humanidade. Eu não falo nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial tem o potencial de impacto e de prejuízo para a vida, e em especial para os humanos, para toda a biodiversidade, como a gente está enfrentando agora, que é a crise climática. E o Brasil tem dado o exemplo, né, em especial agora com a volta, né, do presidente Lula. Dado o exemplo das medidas que está adotando internamente e que, portanto, resulta em diminuição de emissões de gás de efeito estufa. No caso do Brasil, a maior parte das emissões estão relacionadas com o uso da terra, com o desmatamento. Então, quando você diminui o desmatamento, né, no caso do Brasil, faz uma diferença em termos de diminuição de emissão de gases que provocam o aquecimento global. Então, a partir do exemplo interno,
acaba tendo reconhecimento internacional. E aí, lá, dentro desse processo de negociação no âmbito da ONU, o Brasil acaba então, tendo esse reconhecimento e tem um papel importante. Então, vou dar dois exemplos aqui que chamam a atenção, né, e por isso que tem esse papel de liderança, né, porque chama a atenção e a responsabilidade dos outros países. Estava um momento, por exemplo, no próprio momento ali, enquanto estava ocorrendo a COP, de dificuldade de diálogo entre a própria presidência da COP, que é do Azerbaijão, né, que era até então, e aí uma reclamação daquilo que a gente chama dos países do sul global, em especial os países em desenvolvimento, os países mais pobres. E o Brasil foi instado, foi chamado, inclusive, junto com o Reino Unido, para ajudar, inclusive, né, nesse diálogo, para poder dar voz, inclusive, para o sul global. E a outra coisa que nos orgulha muito, sabe que na COP do ano que vem, a COP 30, até lá, na verdade, tem um prazo aí até final de fevereiro do ano que vem, todos os países devem apresentar as suas novas metas, as suas novas NDCs, que é o quê? É aquilo que cada país se compromete de diminuir as emissões em todas as cadeias produtivas, tá? Então, o Brasil se antecipou e já entregou, né, com a presença do vice-presidente Alckmin, a ministra Marina Silva, vários outros ministros, né, se antecipou e já entregou uma meta ousada de diminuir se comprometendo a diminuir as emissões, né, do Brasil em até 67% até 2035, tá? Tentando, né, ter uma emissão zerada em 2050, que é o compromisso que foi assumido anteriormente, ainda durante o período do governo do presidente Lula, lá atrás, no outro governo. Então, aqui, o Brasil, né, se mostra como exemplo de que todos os países do mundo deveriam seguir. Além de fazer a lição de casa, né, chama a responsabilidade dos outros países a partir do exemplo, mas também daquilo que se compromete dentro desse espaço multilateral, onde juntam todos os países, e que é o espaço que precisa ser valorizado. Importante que as pessoas, acho que todos acompanharam, que paralelamente, né, estava acontecendo também aqui no Brasil o encontro do G20. E a pedido, inclusive, eu estou falando da comunidade internacional, o documento final do G20, né, ele também expressa lá o pedido, né, de responsabilidade da Conferência do Clima que estava acontecendo em Baku, no Azerbaijão, tá, para que também fizesse menção, em especial, com relação à política de financiamento, né, no âmbito do Acordo do Clima. Então, digo para vocês aí que estão acompanhando a gente, para a gente que esteve lá presente e que acompanha essa agenda já há um bom tempo, né, é motivo de orgulho aquilo que nós estamos fazendo, evidentemente com toda a dificuldade que temos internamente, né, da dificuldade, inclusive, dentro do próprio Congresso Nacional, mas da gente verificar que o presidente Lula e seus ministérios, em especial o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Fazenda, com a liderança do Haddad, com o programa de transformação ecológica, enfim, vem fazendo a lição de casa e isso nos orgulha quando a gente vai para esses espaços internacionais, que é o espaço onde, por um problema que é global e que tudo aquilo que nós fazemos aqui, entendeu, influencia em outras partes do mundo, como o que fazem lá acaba influenciando aqui também, né, que é essa mudança do clima, tá? Então, é orgulho a gente verificar que o Brasil vem fazendo, que o nosso governo vem fazendo daquilo que é de responsabilidade de cada um. Deputado, para finalizar, o senhor até comentou dessa questão do G20 também. O presidente Lula deu algumas declarações falando que no ano que vem
a COP30 acontece aqui no Brasil, em Belém do Pará, seria aí, então a última oportunidade aí de os países realmente se debruçarem sobre essa questão e evitarem problemas irreversíveis na questão climática. Quais são as expectativas do senhor para a COP30 no ano que vem aqui no Brasil? A expectativa agora sobre a liderança do Brasil, pelo reconhecimento que o Brasil tem, e entendendo que, inclusive, a COP30, no ano que vem, em Belém, é 10 anos da principal COP que a gente teve, que foi a COP de Paris, que é onde se estabeleceu os acordos globais de limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima do início do processo de industrialização lá há 200, 250 anos atrás, tá? Então, ali, na COP do ano que vem, vão se estabelecer novos compromissos do ponto de vista global, tá? E, evidentemente, que o Brasil vai ter um papel importante nesse processo de construção daquilo que vai se acordar, entendeu? O ano que vem em Belém, tá? Evidentemente que fica este rabo do ponto de vista do financiamento, tá? Então, que precisa ir trabalhando, né, para novamente estar definindo, né, soluções do ponto de vista do financiamento, que é os instrumentos para que o conjunto dos países possam fazer a sua lição de casa, tanto do ponto de vista da mitigação, que é mudar processos para diminuir as emissões de gás de efeito estufa, como também de adaptação para que não tenha tanto sofrimento para o povo, né, em cada país por causa dos eventos climáticos, né? Então, quer dizer, até lá vai bater o martelo nesses novos compromissos, tá, por parte do conjunto dos países. Então, cada país está agora enviando os seus novos compromissos, que vai consolidar, entendeu, na COP em Belém do ano que vem, e ainda fica, evidentemente, a questão do financiamento, que tem que ir trabalhando para poder melhorar, porque você, por mais que, de repente, se assumam compromissos de redução de emissões, ou mesmo daquilo que é necessário para adaptação, né, para as emergências climáticas e para aquilo que já vem afetando todos os países no mundo todo, e afeta em especial os mais pobres, as populações mais vulneráveis, né, no mundo todo. A gente vê isso com os agricultores familiares, a gente vê isso com os quilombolas, com os indígenas aqui no Brasil, ou quem mora, né, nos lugares sensíveis do ponto de vista ambiental, nas periferias das cidades, né, e onde que são os primeiros a perder os seus bens e até a vida. Então, a COP30, ela tem um tamanho enorme do ponto de vista de responsabilidade e está, evidentemente, na mão, na condução do Brasil conduzir esse processo. Além, evidentemente, de a gente ter a primeira COP a ser realizada na bacia amazônica, tá? Na floresta, né? Então, por tudo aquilo que representa simbolicamente tanto o papel do Brasil como o papel da Amazônia, né? E o papel da floresta, né? No enfrentamento da crise climática. Então, evidentemente que nós temos grande responsabilidade, mas nós temos a segurança, né, do governo do presidente Lula, com toda a sua equipe, os diversos ministérios, né, de forma articulada, trabalhando para a gente fazer a lição de casa e fazer aquilo que nos cabe agora nesse momento, que é também o papel de liderança global, né, em especial agora durante a presidência da COP, que começa agora e vai até o final da COP30, né, lá em Belém. Deputado, queria agradecer muito a participação do senhor aqui e desejar sucesso aí na Câmara dos Deputados. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade e parabenizar o belo trabalho que vocês vêm fazendo, né, na TV PT e cada vez mais trazendo esses temas que são importantes para a construção do projeto de país, de nação que a gente tem, enfrentando a desigualdade, mas também enfrentando a crise climática, que não estão separados esses dois temas. Muito obrigado.
Obrigado. Tá aí então a participação ao vivo aqui com a gente do deputado federal Nilton Tato pelo PT de São Paulo, muito engajado aí nessas causas, nessas questões climáticas, que falou então, fez um balanço aí sobre a COP29 e também falou sobre as expectativas para a COP30 que acontece no ano que vem aqui em Belém, no Pará. 2024 foi um ano de transformação e reconstrução. E aqui, na comunicação do PT, estivemos juntos e juntas nos principais momentos do governo Lula, trazendo a cobertura completa dos principais fatos políticos nas redes sociais, no site, na TV e na Rádio PT. Acompanhamos a ampliação do programa Bolsa Família, responsável por tirar milhões de famílias da fome no governo Lula, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, a maior reforma da história do país. Também registramos o lançamento do programa Pé de Meia, um incentivo financeiro que garante uma espécie de poupança para estudantes cadastrados no CadÚnico, além do relançamento da farmácia popular, da criação do programa Escola em Tempo Integral, do Desenrola e do programa Cisternas, esse último destinado para famílias rurais de baixa renda, além de outros projetos essenciais para a população brasileira. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Estivemos juntos também em muitos momentos de vitória, como nas eleições municipais de 2024. De 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local. Desse ano, ganhamos novos companheiros e companheiras, um apoio fundamental para reforçar nosso compromisso com a verdade e com os valores democráticos. Trabalhamos a todo vapor para levar até você uma programação renovada com informação de qualidade para todas as idades. Por isso, a comunicação do PT agradece a todos os brasileiros e brasileiras que estiveram com a gente ao longo desse ano tão importante. Boas festas e até 2025. Comunicação PT. Aqui brilha uma estrela. O novo plano Viver Sem Limite completou um ano nesse mês. E para falar mais sobre essas ações de inclusão, a gente recebe então ao vivo a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Boa tarde, secretária. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Matheus. Que alegria estar aqui com vocês, com a Lúcia, né, com a interpretação em Libras, democratizando a informação. É muito importante que o TVPT, o trabalho que vocês fazem. Secretária, queria começar te perguntando então, um ano aí do novo plano Viver Sem Limite, né, nesse mês, qual era a missão do plano desde o início e quais as principais ações aí ao longo desse ano? O novo Viver Sem Limite vem para suprir as lacunas nas políticas públicas para reconhecer os direitos da pessoa com deficiência. Nisso, a gente está investindo em ações que são estruturantes para alterar o governo federal, para que o governo federal contemple tanto os recursos de acessibilidade quanto políticas afirmativas, reconhecendo a pessoa com deficiência como aquela que também tem um protagonismo na sociedade. E por isso o Viver Sem Limite, o novo Viver Sem Limite tem 4 eixos. Um eixo sobre a participação social e a gestão inclusiva, então garantir a plena participação, a decisão das pessoas com deficiência, não pelas pessoas com deficiência, mobilizar também a formação de novas lideranças, de lideranças com deficiência em todo o Brasil, é uma das ações do Viver Sem Limite nesse eixo. O segundo eixo é o eixo de enfrentamento à violência e ao capacitismo. Capacitismo é um nome que a gente dá para a discriminação em razão de deficiência.
Essa é uma agenda também que passa pela capacitação, pela formação dos agentes públicos, como, por exemplo, agentes da segurança pública, para fazer o devido atendimento, né, e a gente não ter desgraças, como teve já no caso do Genivaldo, né, uma pessoa com deficiência intelectual negra que morreu nas mãos da Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal ano passado. A gente tem algumas situações que a violação de direitos humanos ainda não é reconhecida, por isso esse eixo é tão estruturante para nós. No eixo 3 de acessibilidade e tecnologia assistiva, já temos bastante entregas, como, por exemplo, o repasse de 1.446 ônibus escolares acessíveis no programa Caminho da Escola, do MEC, porque esse é um dos principais desafios das crianças, dos estudantes com deficiência, é exatamente o transporte acessível para a escola, para garantir o acesso, a permanência das pessoas com deficiência, né? A gente tem indicadores que provam que as pessoas com deficiência têm menos acesso à educação. Isso acaba impactando em toda a qualidade de vida, não só de quem tem deficiência, mas também de suas famílias. E aqui no Brasil, a cada 5 famílias, uma tem pelo menos uma pessoa com deficiência. Então, a gente, quando provê recursos de acessibilidade, políticas públicas inclusivas, garantindo a plena participação das pessoas com deficiência, né, acesso à saúde, educação, cultura, lazer, aos direitos civis, a gente também está a promover desenvolvimento social em todo o território nacional, porque tem pessoa com deficiência em todo o território nacional. Algumas impactadas também pelo racismo, também pelos os territórios mais vulnerabilizados, como, por exemplo, a população ribeirinha, que ainda carece muito de acessibilidade para não ficar isolada, segregada ou até mesmo encarcerada nos próprios domicílios. O MEC tem um investimento grande nessa agenda, abriu vagas para curso de educação inclusiva e mais de 250 mil profissionais da educação já estão cursando e aprendendo a fazer a educação inclusiva. A instalação de salas multissensoriais nos aeroportos já começou. O NCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, sob a liderança da ministra Luciana, também já entregou recursos para a constituição de 28 laboratórios de tecnologia assistiva, que são aquelas tecnologias, aqueles procedimentos que viabilizam a nossa maior autonomia. Por exemplo, uma cadeira de rodas, como a que eu uso, é uma tecnologia assistiva para garantir a minha locomoção, mas são muitas, são milhares de tecnologias assistivas que precisam chegar na população com deficiência para que a gente consiga se desenvolver, participar efetivamente da sociedade, né? Porque, como você bem sabe, tem muito político que fala sobre nós, mas muitos deles não representam a nossa voz, né? Recentemente, a gente denunciou aí muitos projetos de lei que vão contra os direitos da pessoa com deficiência, contra a nossa própria Constituição. Então, essa agenda é grande e a gente, amanhã mesmo, vai instituir o Fórum Nacional de Gestores Públicos pela Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, a gente vai reunir gestores públicos federais, estaduais e municipais que querem ampliar a capacidade dos estados, dos municípios e do governo federal de prover políticas públicas efetivas para esse público. Secretária, e diante disso tudo, desse trabalho que está sendo realizado, quais as principais demandas dessa população? Ainda são muitas, né? Pelo acesso, a gente teve o que a gente fala de demandas represadas. A fila, né, para dispensação pelo SUS de tecnologias assistivas é muito grande. Há uma necessária investimento nos centros de reabilitação, por recursos também na área nas questões urbanísticas dos municípios, né? Porque é no município que a vida acontece. Então, basta uma calçada não acessível para a gente impedir o direito de ir e vir de um cidadão que tem uma deficiência física ou locomotora. A gente tem aí muitos desafios também no combate à violência, porque o combate à violência, como você sabe, ele é um problema complexo e que a gente precisa reconhecer que há muita impunidade e subnotificação das denúncias de violência contra quem tem deficiência, especialmente aquelas que têm deficiências que prejudicam o acesso, o direito a falar, a denunciar, aquelas pessoas que não são oralizadas,
as pessoas que são fluentes na língua brasileira de sinais, a gente ainda tem uma defasagem no acesso à justiça, né? Então, para que elas tenham o acesso à justiça, elas precisam ter o direito a falar com a sua forma de expressão, com comunicação alternativa, ou com, por exemplo, com a mediação de um intérprete de Libras. Então, são ações que ainda estão se desenvolvendo, ainda não foram entregas efetivas, mas o plano ele tem uma previsão de 4 anos e ele é revisado ano a ano. Então, a gente está com, na primeira etapa, 95 ações, com investimento do governo federal de mais de 6,5 bilhões, mas ainda implementando e ampliando o rol de ministérios que vai se agregando aí nas ações para a promoção dessa plena participação da pessoa com deficiência na sociedade. A senhora acabou comentando ali no início da participação popular, né? A gente sabe que teve mais aí, se eu não me engano, mais de 2.500 contribuições aí na elaboração de tudo isso, né? Fala um pouquinho da importância da participação popular na construção desse plano. A gente entende que a convivência é a chave da inclusão, que ontem mesmo, em visita ao CONAD, a ministra Macaé Evaristo, ela falou o quanto ela se ressente de, enquanto estudante, não ter convivido com pessoas com deficiência na escola regular. Isso não prejudica só quem tem deficiência, mas também o não perceber a pessoa com deficiência como sujeita de direitos, como integrante da sua comunidade, né? Então, essa agenda ela é longa, a gente tem dessas 2.500 escutas de demandas, nós apresentamos e fizemos 170 reuniões, com os 27 ministérios, e a gente vai agregando aí cada vez mais ações com orçamento público adequado para a gente chegar no território indígena, a formação de conselheiros tutelares, a gente está começando a avançar também na capacitação para que conselheiros tutelares saibam atender adequadamente uma criança, um adolescente com deficiência. Há muitas crianças e adolescentes, principalmente com deficiência intelectual, ou psicossocial, ou até surdas, que acabam sendo as principais vítimas de violência, inclusive violência sexual. E, nesse sentido, a gente atua caminhando junto com o monitoramento do CONAD, que é o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e com outras estratégias de transparência, como, por exemplo, pelo site novoviversemlimite.mdh.gov.br, para que as pessoas vão acompanhando quais são as metas que já foram alcançadas, onde é que estão chegando esses recursos do governo federal, para que a gente também, outro desafio é fazer essa relação federativa. Por isso, nós estamos indo nos estados. O ano que vem, junto com o presidente Lula, com a ministra Macaé, a gente também vai fazer uma mobilização junto com na Marcha dos Prefeitos, uma mobilização, uma adesão coletiva, para que as prefeituras também entreguem os seus planos municipais de inclusão da pessoa com deficiência e os governos estaduais. Felizmente, a gente tem aí os governos do PT bastante avançados, como do Piauí, da Bahia, avançados já com seus planos de inclusão da pessoa com deficiência, né, os planos estaduais em andamento. Secretária, para fechar, ainda falando sobre o alcance do plano, né? Até o momento, se eu estiver errado, você me corrige, são 7 estados aí que aderiram, né, ao plano. Tem uma ideia de quais serão os próximos estados a aderir? Tem aí um planejamento, uma ideia de quando o Brasil todo vai ter aderido aí ao plano? A gente tem 10 na fila já de espera, e nós estamos conversando com a ministra Macaé para agilizar esse processo em fazer de forma digital, não precisando aguardar. Por que a gente demora um pouco? Porque não basta o governo do estado dizer que quer o Viver Sem Limite chegando no seu estado, ele precisa também apresentar um interesse de fomentar a participação social, fortalecendo o Conselho Estadual e a criação e fortalecimento dos conselhos municipais, construir o seu plano estadual e também ter uma capacidade institucional alocada, né? Por exemplo, o governo do Piauí tem uma Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, ter uma capacidade institucional de fazer a promoção, né, políticas públicas adequadas, são esses 3 condicionantes para que o Estado adira. Então, é nesse sentido que a gente tem aí o governo do Espírito Santo já na fila, já tem vários
governos estaduais que estão aguardando o Natal, aliás, o Rio Grande do Norte também já está pronto para lançar o seu plano estadual e se desenvolver conosco no governo federal. Secretária, queria agradecer muito sua participação aqui com a gente e desejar sucesso aí nesse plano tão importante. Obrigado, viu? Muito obrigada, Matheus. Sempre à disposição. Tchau, tchau. Tá aí a participação, então, da secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rádio. Eu gosto de rádio. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. Oi, aqui é Gleice Hoffmann. Estou sintonizada na Rádio PT e com vocês. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. Sou Dilma Rousseff e você está sintonizado na Rádio PT. A Rádio PT está no ar 24 horas, trazendo as últimas notícias, análises e a programação que a militância tanto espera. Programas diários como Notícias do PT e o jornal PT Brasil seguem ampliando sua voz, além de podcasts que já ultrapassaram 4.600 episódios. Você que está ouvindo a Rádio PT, continue sintonizado ou sintonizada. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. Seus discursos, pronunciamentos e entrevistas estão lá em radio.pt.org.br/Lula. Aqui é o Gilmar Tato e eu estou na sintonia da Rádio PT. Seja pela rádio online, pela nossa rádio agência ou nos podcasts, a Rádio PT está presente em todas as plataformas. E você, claro, é parte fundamental desse crescimento. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Com você, a Rádio PT não para de crescer. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. A educação brasileira tem passado por uma reconstrução desde 2023, com o retorno do governo Lula. São 2 anos de criação de novos programas, investimentos em políticas públicas educacionais em todos os níveis de ensino. Na educação básica, o governo federal investiu na alfabetização, na escola de tempo integral, na educação infantil, na escola para a adolescência e nas novas diretrizes para o ensino médio. Entre janeiro de 2023 e novembro de 2024, mais de 1.215 obras em escolas foram concluídas. Com recurso destinado pelo governo federal, unidades de ensino fundamental e infantil receberam quadras esportivas, ampliações e reformas de unidades escolares e melhorias em escolas profissionalizantes, entre outras ações. Em 2023, o presidente Lula lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, com o objetivo de garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. Os municípios, os estados e o Distrito Federal declararam mais de 900 mil matrículas no primeiro ciclo do Escola em Tempo Integral, executado entre 2023 e 2024. O 2º ciclo de pactuação do programa já conta com a adesão de quase 90% das 5.568 redes municipais existentes no Brasil. Para o ensino médio, foram investidos cerca de 12,5 bilhões de reais só em 2024 para o programa PED Meia. 3,9 milhões de estudantes foram beneficiados. Cada estudante que concluir o ensino médio com frequência acima de 80% vai receber cerca de R$ 9.200 como incentivo. O governo também investiu no programa Escolas Conectadas, que tem o objetivo de garantir que todas as escolas públicas estejam conectadas com a internet de banda larga até 2026. De acordo com a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Schweikart,
Uma das prioridades do governo Lula é o fortalecimento da educação básica. Mas nesse terceiro mandato do presidente Lula, ele veio com a missão de fortalecer a educação básica. Acabar com essa chaga do analfabetismo, principalmente garantindo a alfabetização na idade adequada das crianças ao final do 2º ano, e com isso a gente tem o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ampliação da jornada de tempo integral e o fortalecimento da política de educação integral nas escolas públicas brasileiras, fazendo com que a escola esteja cada vez mais conectada com os territórios, que ela seja mais significativa para os estudantes. A gente está olhando também com muita força para a educação infantil. Conseguimos aprovar no Conselho Nacional de Educação as diretrizes para os parâmetros de qualidade da educação infantil. Voltamos a apoiar a criação de vagas de educação infantil com o fortalecimento do EI e manutenção. Estamos também trabalhando muito forte no sentido de tornar a escola das adolescências um lugar que seja muito mais adequado para os nossos adolescentes, de 6º ao 9º ano. E completa explicando as orientações do presidente Lula para o desenvolvimento das políticas públicas para a educação. O que o presidente Lula nos determinou? Primeiro, nessa quadra, ter uma visão sistêmica de educação básica. Cuidar da educação infantil até o final do ensino médio para garantir, aí sim, que a gente vai ter cada vez mais equidade e igualdade no acesso ao ensino superior e nessa juventude podendo pensar e realizar seus sonhos a partir de uma educação consistente, significativa, socialmente referenciada e racialmente referenciada no Brasil. Na educação profissional e tecnológica, o governo federal, por meio do novo PAC, anunciou em março deste ano a implantação de 100 novos campi de institutos federais em todo o Brasil, com investimento de 2,5 bilhões de reais. O programa de expansão dos IFs marca a retomada de investimentos na criação de novas unidades de institutos federais no Brasil, quase 10 anos após a última expansão estruturada da rede federal. Para garantir a equidade no acesso ao ensino superior, o governo investiu recursos para que estudantes inadimplentes no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, pudessem renegociar suas dívidas. O resultado foi um ingresso de mais de 780 milhões de reais aos cofres públicos. Para o presidente Lula, a educação do país é uma das suas maiores lutas, pois a partir dela é que os brasileiros terão melhores oportunidades. Toda vez que vocês ouviram falar em educação, é uma profissão de fé. É uma coisa que está na minha entranha. Porque eu sou filho de uma mulher que nasceu analfabeta e morreu analfabeta. Mas o filho dela, que chegou a presidente da República, não quer deixar nenhum brasileiro mais morrer analfabeto, porque nós temos a obrigação de cuidar dessa gente e dar a eles a oportunidade. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e participação. Segunda, a gente se encontra aqui no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Sextou! Tchau!